Palavra especial que eu acredito que vai te ajudar. O que acontece quando nós nos unimos ao Senhor? O que acontece conosco quando nos unimos a Cristo? Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo é o de número 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17. Todos? Diz, mas o que se ajunta, eu gosto da outra tradução, que diz o que se une, ao Senhor ou com o Senhor, é o mesmo que, irmãos? O mesmo Espírito. Lendo de novo, o que Paulo fala? 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Põe para mim, Isa, para a atualizada, revista atualizada, ARA. Olha essa versão aqui no monitor. Mas aquele que se... De novo, todo mundo, aquele que se... Ao Senhor é um Espírito o quê? O que é unir? Você ligar. Você estar junto. Você estar próximo, ligado. Irmão, nós não podemos nos unir a uma ideologia, a irmandade, a igreja, ao ministério. A igreja é um lugar que a gente congrega, mas nós estamos verdadeiramente unidos a quem, irmãos? A Cristo. Nossa união não pode ser num homem, numa pessoa, numa igreja, num ministério. Por quê? Tudo isso aí pode acontecer coisas que vai nos ferir, que vai nos machucar, que vai deixar a gente chateado, aborrecido. E quantas são as pessoas que saem? Quantas são as pessoas que não estão mais no nosso meio, que não estão mais em nenhuma igreja, não congregam mais em nenhum outro lugar? A gente fala os famosos desviados. Por quê? Porque se ofendeu, porque entristeceu, porque esfriou. Mas por que esfriou? Porque ela não estava o quê? Unida ao Senhor. Porque quando nós nos unimos a Ele, nos tornamos um só. E quando nós nos tornamos um só, meu irmão, essa mistura já era. É bênção, é sucesso. Um exemplo, para você entender como é que nós precisamos estar unidos, ligados a Cristo. Pegue lá 3 xícaras de farinha de trigo. Pega 3 xícaras de farinha de trigo. Pegue 2 ovos e misture essa massa. Faça ela ficar homogênea. Bate, até ela dar ponto daquela liga que ficou o trigo e o ovo. Deu uma liga, deu ou não deu? Separa para mim agora o trigo do ovo. Separa para mim o trigo do ovo. Tem como? Tem como? Sim ou não? Aí se você deixar essa massa secar no sol, essas coisas, tem como separar depois? Já era. Porque eles se uniram e misturaram e se tornaram o quê? Um. A nossa união com Cristo tem que ser essa. Nós temos que estar unidos ao Senhor, irmãos, dessa forma, que nós nos ligamos a Ele para não soltar mais. Porque quando nós nos unimos a Ele, olha o que acontece. João capítulo 15. João 15. Olha o que Jesus fala sobre essa união aqui, ó. João 15. Versículo de número 5. João 15, 5. Olha o que ele fala aqui. Sobre a videira. João 15, verso 5. Diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? E eu nele, este dá o quê? Muito o quê? Todo mundo comigo, este dá o quê? Porque sem mim nada podeis o quê? Presta atenção o que acontece quando nós estamos ligados, unidos a Cristo. Jesus está falando assim, eu sou a videira, eu sou a árvore, eu sou o centro. Vocês são as varas, os ramos, os galhos que estão ligados a mim. Se alguém não estiver ligado a mim, esse não vai dar fruto. Mas se eu estiver ligado nele, unido a ele, o que ele fala? Esse vai dar o quê? Muito? Muito? Eu disse no culto da manhã, nós não somos chamados para dar fruto. Nós não somos chamados para dar fruto. Nós somos chamados para dar o quê? O quê? Muito fruto. E quando é que eu vou conseguir dar muito fruto? Quando eu estiver unido, ligado no Senhor. Quando nós nos unirmos a Ele, meu irmão, é outra vida, é outra história.
Quero mostrar para vocês um homem, o personagem do nosso dia hoje, o personagem desse culto, dessa reunião, chama-se Simão Pedro. Ele era Simão, aí depois Jesus dá um nome para ele de Pedro. E todos nós conhecemos a história desse grande homem. Mas quem era Pedro, irmãos, antes de se unir a Cristo? Vamos lá? Mateus capítulo 4. Mateus 4. Nós vamos andar bastante na Bíblia hoje. Mateus 4, versículo de número 18. 4, 18. Jesus acabara de sair da sua quarentena, da sua consagração, os 40 dias e 40 noites. E aí depois ele foi batizado, depois do seu batismo ele foi ser tentado, foi passar os 40 dias de jejum e tal. Aí Jesus começa seu ministério. Onde que ele começa? Na Galileia. E quando ele está ali, andando na região da Galileia, perto do mar da Galileia, ele avista algo aqui, 4:18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar. Pedro e André são irmãos. E os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pronto. Jesus está passando pela Galileia, e daqui um pouquinho ele olha lá, no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, vê dois caras ali lavando as redes, rumando o barco e tal. Aí Jesus chega, se aproxima e fala assim: me segue. Esses dois, irmãos, olha a decisão dos caras, deixaram tudo para seguir a Cristo. Aí eu pergunto a vocês, quem era Pedro, irmãos, antes de se unir a Cristo? Um simples como nós. Sem Jesus, sem nos unirmos a Cristo, quem nós éramos? Alguns eram alcoólatras, alguns eram fumantes, alguns eram depressivos, outros eram viciados, outros eram religiosos, né? Tinha uma religiosidade, o santo, a imagem. Quem nós éramos? Nós não éramos nada. Mas quando nós ouvimos esse chamado, quando Jesus veio e nos chamou, nós falamos: eis-me aqui, Senhor. E aí o bonito de Jesus é que ele fala assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei o quê? Ele está chamando. Mas aí está, irmãos, a pessoa querer se unir a Cristo. Por que a vida de muitas pessoas não mudou? Não entendo. Fulano foi para a igreja, a vida dele não mudou. Você já viu gente que fala assim: acho que fulano está indo na igreja só esquentar banco. Por que ele continua na mesma vida? Por que ele continua do mesmo jeito? Por quê? Porque ele se uniu à igreja. Ele não se uniu a Cristo. Porque o que vai fazer uma diferença na vida é se unir a Cristo. Vocês dois, Simão e André, me segue. Venha. E note, Jesus não falou assim: se vocês me seguir, eu vou fazer isso. Não. Venha. Eu quero fazer de vocês pescadores de homem. E aqui diz o versículo de número 19. E disse, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, o que a igreja? Seguiram-no. Uniu-se a Cristo. E agora que Pedro está unido a Cristo, que Pedro se ligou à videira que é Jesus, Pedro começa a dar fruto. Mateus capítulo 8. O que aconteceu? Vamos lá. Mateus 8, verso 14. Os benefícios de se unir-se a Cristo, olha quais são. Vamos lá. Mateus 8, 14. Quem encontrou, diga amém. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e o que a igreja? E serviu. Lê comigo só o comecinho do 14. E Jesus entrando na casa de quem? Na casa de quem? Irmãos, o benefício de você se unir a Cristo é que ele vai poder ir na sua casa. Cafarnaum era uma aldeia, um lugar de pescadores. Tinha muita gente morando em Cafarnaum, sim ou não? Muita.
Muita gente. Quando nós tivemos a oportunidade de ir a Israel, esse ano faz 10 anos, né? E aí nós fomos em Cafarnaum, a cidade de Pedro, fala lá, a cidade de Jesus, que ele passou muita parte ali, e é enorme, grande, aldeia grande de pescadores, muitas casas, muitas pessoas, irmãos. Mas em Cafarnaum, na casa de quem que ele foi? Na casa de quem que ele foi? Só de Pedro. Só Pedro. Só Pedro recebeu visita de Jesus na casa, meu. Se você quer que Jesus vá na sua casa também, para quê? Na casa dele, ele tem um problema. Na verdade, ele tem 2 problemas. Quais são os 2 problemas na casa dele? Primeiro, quem mora com ele? É um problema. Não é? E qual que é o segundo problema? A sogra está o quê? Com febre. Imagina, vou falar com as mulheres aqui, com as irmãs. Vocês, irmãs. A mãe de vocês, a sua mãe, mora na sua casa. Te ajuda, vai isso, aquilo outro e tal. Sua mãe fica enferma, com febre. E febre baqueia, né? Derruba, moleza, fraqueza no corpo, dor nas juntas e tal. Sua mãe está com febre ruim. Você, mulher, tem ânimo para se ir arrumar, sair, ir no shopping, dar uma volta, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você tem ânimo para fazer uma comida daquelas, uma comida de domingo, uma lasanha 4 queijos, um frango ao molho, macarronada, macarrão caseiro. Você tem ânimo para fazer isso? O marido chega, quer dar uma namorada, chega, amor, oi, você tem ânimo para namorar? Sim ou não? Tem ou não tem? Você consegue imaginar como estava o Pedro, irmão? O problema que ele está tendo em casa, porque a sogra está enferma, mas o que aconteceu lá atrás? Ele se uniu a quem? A Cristo. E agora Jesus vai na casa dele. E quando ele chega lá, meu irmão, Pedro não chega falando, mestre, me ajuda, eu estou começando. Não, Jesus já chega, vai lá direto, toca nela, a febre vai embora, ela... E aí ela já começa a servir, vai preparar alguma coisa, vai pegar um lanche, vai fazer um algo lá. Por quê? Tudo por quê? Porque Pedro, lá atrás, irmãos, se uniu ao Senhor. Você quer que Jesus vá na sua casa para curar, para libertar, para abençoar sua família, para abençoar seu filho? É necessário que você possa se unir ao Senhor. Se você se unir a Cristo, Ele vai lá. Ele vai lá na sua casa, Ele vai lá no seu lar, Ele vai abençoar seu filho, Ele vai abençoar seu marido, sua esposa. Vai abençoar. Porque Jesus só vai na casa de quem se uniu a Ele. Outro benefício de Pedro, Mateus capítulo 10. Mateus 10. Versículo 1. Vai anotando aí que eu vou tomar depois. Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O que esses 12, e Pedro está incluso, o que esses 12 receberam de Jesus? Vamos ler de novo? Só o comecinho do versículo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Toda a igreja, deu-lhes o quê? Sobre quem? Meu irmão, só tem poder sobre os espíritos imundos aquelas pessoas que o quê? Se uniram a Cristo. Meu irmão, você vai ter poder para expulsar demônio, para fazer oração. Pastor, saiu no grupo do... Todo mundo aqui tem grupo da família no WhatsApp. Aí todo mundo conta lá, né? Fulano vai contar isso, fulano aconteceu o quê? Aconteceu um acidente. Aí o que mais hoje se fala é dengue. Olha, Beltrano tá ruim com dengue. Aí todo mundo, nossa, tá batendo. Aqui na rua de casa tem uns 3. Eu conheço. Todo mundo fala isso, né? Peraí.
Eu tenho poder. Ó, vou aí fazer uma visita para a cunhada, para a comadre, para quem quer que seja, para o irmão, para o pai, para a mãe. Aí você vai lá. Toda pessoa que está com problema, que está sofrendo, ela está sujeita, ela está aberta para receber visitas. Aí você chega lá e fala assim, ô fulano, como é que você está? Olha meu corpo, estou com manchas no corpo. Estou coçando, estou ruim, boca amarga, não consigo comer nada. Fiz o exame, é dengue. É. Você me permite orar por você? Ah, por favor. A pessoa vai lá, você vai fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa dengue, eu repreendo esse mal que está no sangue, essa dor no corpo, nas juntas, nos ossos, essa dor que ela sente no músculo, essa dor que está assim, tal. Você faz aquela oração e, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa pessoa, está curado. Amém. Fulano, você crê que está curado? Creio. Então você está curado. No outro dia, fulano, depois que você veio aqui, fulano comeu, já andou. Ah, mamãe, depois dessa oração, mamãe já fez comida, mamãe está lavando roupa, mamãe está limpando casa, porque quando a mulher ela se levanta, ela já vai fazer os afazeres, né? Mas tudo por quê? Porque alguém que tem poder foi lá e orou. Mas quem é que vai fazer essa oração com poder para expulsar demônios, doenças, enfermidades? É todo mundo? É todo mundo? Pastor? É obreiro? Quem é? Todos aqueles que se uniram a Cristo. Meu irmão, se você se uniu a Cristo, ore pelo lugar que você trabalha. As pessoas estão reclamando, não sei não, acho que vai fechar aqui. Está devagar as vendas. Pastor, está ruim pra caramba lá, a empresa, estão falando de corte. Não, peraí, você está lá. E se você está lá, você tem poder para orar. Jesus, eu abençoo esse negócio para a gente vender. Eu abençoo aqui, Jesus, para a gente vender, representar, fazer isso, aquilo, outro, para ter movimento. Porque nós que nos unimos a Cristo, temos esse poder para orar. Qual o benefício de unir-se ao Senhor? O que, irmãos? Receber poder, autoridade para orar. Mas isso é só quando? Quando nos unimos a Cristo. Terceiro, vamos agora, ainda em Mateus, agora capítulo 14. 14, versículo de número 26. 14, 26. Jesus acabara de fazer o milagre da multiplicação, despediu a multidão, falou para os discípulos, gente, entra no barco e atravessa o mar. Vão que eu encontro vocês lá do outro lado. Jesus subiu para o monte, foi orar, passou a noite orando. Quando Jesus desceu, uma tempestade. E os discípulos estão no meio da tempestade. E aí ele olha, vê o vento contrário, os discípulos na tempestade, enfrentando o mar revolto, enfrentando o mar brabo. Aí Jesus vai andando por sobre as águas até eles. E quando Jesus chega perto do barco, olha os discípulos. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das... Pedro meio desconfiado, peraí, é o Senhor mesmo? Mestre, se é o Senhor, fala para mim ir daqui aí. Olha Jesus. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter comigo, só o finalzinho. E Pedro, descendo do barco, o que a igreja? Andou sobre as águas. Meu irmão, o que a gente mais vê é gente andar sobre as águas, sim ou não? Sim ou não? Você já viu alguém andar sobre as águas? Você já viu alguém andar sobre as águas? Andar sobre as águas é algo possível ou é impossível? Até um tempo atrás, um pessoal fez um negócio, a pessoa sai correndo, sabe? Ela, uma certa distância, ela consegue não afundar. Só que Pedro não corre. Pedro está o quê? Andando. Andar sobre as águas é algo possível ou é algo impossível?
É algo o quê? É algo o quê? Então, o impossível é para quem? Para quem se une a Cristo. O impossível não é para todo mundo não, irmão. O impossível não é para todos. Pastor, é impossível pagar essa conta. Não, se você se unir ao Senhor, você vai pagar. Pastor, é impossível vencer essa doença. Se você se unir a Cristo, você vai vencer. Pastor, essa causa aqui aconteceu. Pastor, o que eu estou passando, não tem mais volta. Se você se unir a Cristo, meu irmão, é possível. O único, tudo bem, a gente desce a lenha de Pedro, que ele afunda, né, quando ele duvida. Mas, meu irmão, quem anda sobre as águas? Olha Pedro descendo o barco. Pode vir, Pedro. Indo em direção de Jesus. E os discípulos lá, você tá doido? Que é isso, cara? Eu fico imaginando Tomé é o incrédulo. Não, agora ele afunda. Daqui a pouco você vai ver. Isso aí não vai dar bom, não. Né? Pensando isso, aquilo e tal. Aí Pedro está andando sobre as águas. Todo mundo vendo aqui, o que é isso? Aí eu pergunto, por que os outros não andaram? Se todos receberam o mesmo poder. Se todos receberam, foram chamados. Você está entendendo como é importante nós estarmos unidos, ligados a Cristo, ligados à videira? Meu irmão, eu preciso olhar para a minha vida e ver como é que está. Como é que estão as coisas para mim? Como é que está meu casamento? Como é que está o meu financeiro? Como é que está em todas as áreas? Pastor, não está legal. Então eu tenho que ver. Será que eu estou ligado? Será que eu estou ligado? Pegue um celular desses de última geração. Última geração. Os top dos top dos top. Foto em 50, grava em 8K, 10K, tira foto da Lua, vê Marte, vê o ET, não sei o que, aquelas câmeras e não sei aquilo outro, memória, tem pixel, tem não sei o que, memória RAM, processador, tem não sei mais aquilo outro e parará tal. É a máquina. Acabou a bateria. Acabou a bateria da máquina. Aí você está andando, de repente vê uma coisa tão bonita, seu filho começou a falar, papai, tira foto! Aí você arranca a máquina está o quê? Sem bateria. Para que serve aquela máquina, aquele celular de ultra geração, de mega geração? Serve para quê? Para ele voltar a ser a máquina que ele era, ele precisa o quê? Se unir ao carregador, para voltar a ter o quê? Bateria. Porque a energia vai entrar, vai carregar a bateria. Aí você tira foto, você filma, você faz o que você quiser, meu irmão. Mas se ele estiver descarregado, é a mesma coisa somos nós. Você pode ser uma máquina, irmão. Você pode ter faculdade, você pode ter estudo, você pode ter isso, aquilo, outro. Mas se você não estiver ligado ao Senhor, seremos como Pedro no passado, simples pescador. A única grande pesca que Pedro teve foi quando ele se uniu a Cristo. A história, não foi nem Bíblia, a história conta uma grande pesca de Pedro antes de Jesus? Sim ou não? Não. Só fala dessa, porque Pedro estava unido a Cristo. Meu irmão, quando nós nos unimos ao Senhor, quando nós nos ligarmos a Ele, Ele é a videira. Ele tem que estar ligado nele, não caia nessa besteira. Porque, pastor, eu já fui, eu sou de muito tempo. Não caia nessa besteira, não se engane. Não se engane, meu amado. Se você não estiver ligado nele, não vai acontecer nada. Vamos ser a máquina, o celular, de última geração, sem bateria, que não serve para nada. Vai servir como peso de papel. Tá ventando, põe aí o celular para segurar. Irmão, nós precisamos nos unir a Ele. E quando é que eu me uno ao Senhor? Quando você está na palavra. Quando você está na palavra, quando você está obedecendo a Ele, quando você está obedecendo aquilo que Ele diz, você está ligado. E aí você vai conseguir fazer o quê? Impossíveis. Você vai testemunhar, olha, era impossível comprar minha casa, comprei. Era impossível eu trocar meu carro, troquei. Era impossível eu fazer uma viagem. Imagina, pastor, meu sonho era um dia ir em Israel.
Andar na onde Jesus andou, ver os lugares. Pastor, era impossível, mas eu consegui, eu vou agora. Era impossível, meu sonho, pastor, era viajar, fazer isso, aquilo, outro. Vou fazer minha viagem dos meus sonhos. Os impossíveis são possíveis para aqueles que se uniram a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Mas se nós estivermos desligados, meu irmão, se estivermos desligados, amado, não vai. Mas quando nós nos unimos a Ele, conseguimos impossíveis. E Mateus 16. Mateus 16. Versículo de número 13. Jesus está indo para Cesareia, uma outra região. E quando eles estão entrando em Cesareia, Jesus para e faz uma pergunta para os discípulos. Aqui, ó. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Pessoal, vocês que estão comigo aí, o que o pessoal está falando de mim? Eles dizem que eu sou o quê? Que eu sou quem? Versículo de número 14. E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Eles estão dizendo que são um desses. Estão falando isso. Disse-lhes ele, e vós? Jesus pergunta para todos, e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus não fez uma pergunta específica para um. Ele perguntou para os 12. E olha a resposta, 16. E Simão, Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga amém? Olha a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelou, mas meu Pai que está. Olha, Pedro é chamado do quê? De o quê? Bem-aventurado. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? O que significa? Feliz. Bem-sucedido. Quem é feliz e bem-sucedido? Todo mundo? Quem é feliz e bem-sucedido? É todo mundo? O feliz e o bem-sucedido é aquele que decidiu o quê? Se unir a Cristo. Você vai ser feliz, meu irmão, no seu casamento. Pastor, casei. Estou querendo separar porque, ai, minha mulher. Essa mulher é terrível. É a mulher que chega e fala, pastor, puxa, pastor, quando a gente namorava. Ai, pastor, é tão bom. Agora, ai, meu Deus do céu, não aguento. Irmão, você vai ter um casamento feliz quando você se unir a Cristo primeiro. Tem gente casando para querer ser feliz. Não, você tem que ser feliz para poder casar depois. Casamento não muda ninguém, não. Ah, não, depois que a gente casar ele muda. Não muda. Casamento só revela quem a pessoa é. Ela já era isso. Ela só era aquilo, você que não via. Não, eu quero ser feliz no meu casamento. Pastor, eu quero ser feliz na minha empresa. Eu quero ser feliz, pastor, na minha escola, na minha faculdade. Você só vai ser feliz quando? Quando você se unir a Cristo para você se tornar um bem-aventurado. Para você se tornar um bem-aventurado. Uma mãe bem-aventurada. Ai, pastor, eu tenho filhos, mas não sei o que eu faço com meus filhos. Ei, peraí, Deus não deu filhos para você ficar sofrendo e chorando por causa deles. Deus não deu um matrimônio para você ficar reclamando do seu marido ou da sua esposa. Deus deu para você ser feliz. Mas eu só vou ser feliz quando? Quando eu me unir ao Senhor. Olha o que Jesus fala de Pedro, irmão. Isso aqui é bonito. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu quem? Simão Barjonas. É Pedro. Quantos discípulos tinha ali nessa conversa? 12? Quantos abriram a boca para falar quem era ele de verdade? Só Pedro. Meu irmão, una-se ao Senhor. Você vai ser feliz no seu trabalho, você vai ser funcionário do mês, você vai bater suas metas, você vai cumprir os seus compromissos. Você vai, por quê? Porque eu estou unido ao Senhor.
Nossa, seus pais vão falar de você, se você é filho, mora com seus pais, os filhos vão ter, o pai vai ter orgulho e fala assim, esse meu filho é uma benção. Está estudando, vai fazer faculdade, vai fazer isso, vai fazer engenharia, vai fazer computação, vai entrar na área disso, daquilo, vai fazer concurso público, vai crescer, vai ser feliz. Oh, esse meu filho só me dá alegria. Porque é um filho que está unido a Cristo, você vai ser orgulho para a sua família. Você vai ser orgulho da sua casa. Mas só quando eu me unir ao Senhor. Unido a Cristo, ainda tem mais, ainda tem mais. Estamos no, agora, Mateus 17. Mateus 17, versículo 1. Unido a Cristo, Ele vai na nossa casa, recebemos autoridade, conseguimos o impossível, nos tornamos bem-aventurados, e agora? Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Pedro, Tiago, João, vamos ali? Aonde? Naquele monte. Fiquem aqui. Jesus começa a orar. Deus, 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 Deus. Uma nuvem. Uma luz. Os discípulos. Que é isso, cara? De repente eles olham fixamente Moisés, Elias e Jesus. Caraca! Aí aquela luz aumenta, cobre todos eles e sai uma voz. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Escutem a ele. O que Pedro, Tiago e João viram aquele dia? No passado, nós estamos na leitura da Bíblia, em um ano. Hoje começou o 1 Reis. Quando Israel estava no deserto, caminhando rumo a Canaã, saindo do Egito, por várias vezes Deus apareceu para Israel. Quando Deus apareceu, aquela nuvem que seguia eles cobrindo o sol, e aquela coluna de fogo que guiava eles de noite, e a noite era para aquecê-los, o que era aquilo que eles dizem? Aquilo era a glória de? A glória de? O que Pedro viu em cima do monte? O que Pedro viu em cima do monte? O que ele viu? Quem é que vê a glória de Deus? Só aqueles que se uniram. Pastor, não estou vendo nada acontecer na minha vida. Talvez é porque você está desligado. Você pega o carregador do celular, voltando ao celular, plugou, e esquece de colocar ele na tomada. Ele vai carregar? Ele vai carregar? Às vezes você está ligado na igreja, mas não está ligado a Cristo. Pastor, não estou vendo a glória. Pastor, estou vivendo uma vida meio água com açúcar. Estou vivendo a vida, pastor, sem sentido. Não estou vendo um motivo para mim continuar firme. Não vejo nada, em casa a mesma coisa. Faço projeto de vida, nada. Ponho o nome na arca, nada. Pastor, minha vida está sem sal. Está sem gosto. Espera aí, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, porque... Mas aí a pessoa fala assim, e eu não entendo, pastor, e eu não perco um culto. Eu estou aqui toda quarta, sexta, domingo, segunda, pastor. Eu sou dessa igreja, ó. Mas se você não estiver ligado ao Senhor, é como o celular no carregador sem estar ligado na tomada, não vai servir para nada. Amado, você vai ver a glória de Deus, você vai ver, puxa, pastor, estou vendo cada coisa, o quê? Milagre, testemunho.
Um amigo meu, meu marido testemunhou, pastor, olha, meu filho quer batizar. Você está vendo o que é a glória de Deus? Pastor, meu salário subiu, meu Deus do céu. Olha o que eu estou ganhando. Ô, pastor, se você reparar o dízimo que eu estou dando, olha como que aumentou. O que é isso? É a glória de Deus. Mas quem é que vai ver a glória de Deus? É todo mundo? Sim ou não? Quem é que vai ver a glória de Deus? Aqueles que decidiram o quê? Você vai ver a glória de Deus, irmão. Você vai ver luz brilhar no seu caminho. Você vai ver as oportunidades que vão acontecer. Você vai começar a ver coisas que vai deixar você assim, irmãos, abismado, espantado, que vai deixar você boquiaberto. Rapaz, eu estou vendo as coisas, caramba, olha aí, cara. Amado, só vê a glória de Deus a pessoa que se une ao Senhor. Pedro viu algo, meu irmão, que ninguém mais viu. E aí, para a gente terminar, 17, versículo 24. Versículo 24. Mateus 17, 24. Vamos terminar. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga didracmas? O que era didracmas? Era um valor de dinheiro que pagava-se imposto. Quando você vai embora daqui para São Paulo, e quando você vem de São Paulo para essa região de cá, você passa lá no pedágio do Rodoanel, sim ou não? E paga o quê? Paga o quê? Pedágio é um imposto, sim ou não? Imagina que nós estamos indo para Cafarnaum, e a gente precisa passar por lá, e aí todos, mas só pagava imposto, aqui ó, versículo 25, e disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Por quê? Quem cobrava impostos naquele tempo era quem? Roma. Todo o dinheiro arrecadado ia para Roma. E aí eles estão cobrando, ele não quer saber. Só que eles só cobravam de estrangeiro. Quem era cidadão ali, israelita, da região, não pagava imposto. E aí Jesus pergunta: e aí, Simão, de quem que eles cobram de dracma? De quem que eles estão cobrando impostos? Aí disse: de quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Eles cobram de quem? Dos filhos ou das pessoas como qualquer um? E aí disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Jesus é romano? Sim ou não? Jesus é grego? Sim ou não? Jesus é o quê? Israelita. Então, ele não precisava o quê? Pagar imposto. Porque eu sou cidadão dessa terra, eu não preciso pagar imposto. Mas, olha o que Jesus fala. Mas, para que não escandalizemos, para os outros não ficar falando, olha lá, ó, pede oferta, mas não paga imposto. Olha o mestre de vocês lá, ó, gosta de pedir um dinheirinho, mas não há. É só o venha a nós, o vosso reino nada. Para que eles não falem nada, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por... O que era um estáter? Era um valor que era de 2 didracmas. Só para você entender, imagina que uma didracma fosse 10 reais. 10 reais. Aqui, quando ele fosse pegar, um estáter era como se fosse 20 reais. E aí ele falou para Pedro: pega um estáter e paga o meu e o seu. O que Jesus fez por Pedro? O que Pedro está fazendo com Jesus? Pagando os tributos. O que eu entendo nisso aqui, meu irmão? O que eu entendo? Pedro, depois que uniu-se a Cristo, ele está cumprindo os seus compromissos. Palavra de Deus para nós. Só é dizimista e ofertante quem se uniu a Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, eu não dou dízimo, é porque você não se uniu a Cristo.
Porque eu tenho outro pensamento. Você não se uniu a Cristo. Porque o dia que você se unir a Jesus, sua cabeça muda. O evangelho vai entrar e você vai entender. Como é que pode? Eu venho na igreja, desfruto de tudo isso aqui e nada. E ele foi claro, trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E ele. Amados, nós precisamos entender que quando nos unimos a Cristo, eu vou pagar meus compromissos. Devo, não nego, vou pagar. Quantos crentes que você conhece na vida que é caloteiro? Existe crente caloteiro? Tem ou não tem? Mas por quê? Porque não se uniu a Cristo. Não se engane, tá? Tem pastor caloteiro. Mas por que, pastor? Se fulano é da igreja, na internet as coisas dele tudo bonito da igreja, meu irmão, não se uniu a Cristo. A pessoa que se une a Jesus, ele honra seus compromissos. Está aqui, ó. É tão, irmão, eu fico tão, assim, feliz, alegre, quando eu vejo a fidelidade da pessoa. Chega aqui, pastor, está aqui, ó. Antigamente, você dizimar, tem gente que faz assim. Ela tem o costume do quê? Recebeu, a primeira coisa que ela faz, tira o dízimo. E digamos que o dízimo dela fosse quebrado. O dízimo dela é R$ 139,50. Porque ela ganha R$ 1.395. Então o dízimo dela é R$ 139,50. Eu quero entregar certinho, pastor. É fácil você tirar troco desse valor para dar certinho o dízimo? Mas a pessoa que é fiel vai lá, troca para mim. Troca essa de 10. Você troca esse R$1 para mim por notas de 50, por moeda de 50? Troca. Aí você pega certinho, pega o envelope, tá aqui. Hoje já tem a facilidade, né? Pelo Pix, você dá até os centavos. Quem é que faz isso? Todo mundo? Todo mundo? Quem é que faz isso? Só aqueles que se uniram a Cristo. É unindo ao Senhor que a gente paga os nossos tributos. Eu não vou pagar nada para esse governo. Você está errado. Eu não vou fazer. Você vai honrar. Pastor, eu tenho a minha empresa, mas eu não pago os impostos, eu não pago isso, eu não pago aquilo, não pago alvará, eu não faço nada. Aí deixa. O Brasil é bagunçado. É bagunçado porque muita gente, irmãos, faz a bagunça acontecer. Quando nós unimos a Cristo, irmão, nós vamos lá. Pedro pega o meu e o seu e paga lá. Pedro vai lá, pega o peixe. Quando ele abre a boca, certinho. Moço, estou pagando imposto aqui, a minha passagem é minha e daquele homem lá, aquele Galileu. Pode passar. Só vai honrar os compromissos quem se uniu a Cristo. E dá para nós falarmos mais. Pedro, depois que ele se uniu a Cristo, ele ora, levanta um paralítico. A sombra desse cara, irmão, curou os enfermos. Una-se ao Senhor. Se nós nos unirmos a Cristo, volta lá, onde que nós começamos? Onde que nós começamos? Onde que nós começamos? 1 aos Coríntios 6, 17. 1 aos Coríntios 6, 17. Já vamos orar. Se você está desligado, hoje é dia de você se ligar nele. Estou distante, é dia de se ligar nele. 6,17. Mas o que se ajunta, ou naquela tradução que nós lemos atualizada, mas o que se une ao Senhor, o que a igreja é um mesmo, você se torna um com o Senhor. Unido a Cristo. Recapitulando, vamos lá. Vamos ver se você anotou. O que acontece quando nos unimos a Cristo? Primeiro, com Pedro, o que aconteceu? Você anotou? Recebemos a visita em casa. Vocês estão ruins, hein, gente? Misericórdia de vocês. O que mais? Recebemos autoridade, poder. Terceiro, conseguimos? Parabéns, dona Mara, anotou certinho, hein? Quarto, nos tornamos bem-aventurados. Quinto, vemos a glória de Deus. E terminando o sexto, o quê? Vamos cumprir os nossos? Você comprou, você vai pagar. Deus vai honrar, Deus vai mandar cliente para você.
Deus vai mandar serviço para você. Deus vai fazer quando? Quando nos unirmos ao Senhor. Une-se a Cristo para que você possa dar fruto. Amém? Amém? Amém, nada. Una-se a Cristo para que você possa dar muito fruto. Diga glória a Deus. Unindo-se a Cristo, eu vou o quê? Dar o quê? Dar o quê? Muito fruto. Aplauda Jesus que Ele merece.